E aí, galera, beleza? Aqui é o do canal PY Ajude-me. Na aula passada eu te mostrei os 4 métodos básicos para mudar valores dentro de um Pandas DataFrame. df-add, df-iadd, df-log, df-ilog. Tá bom? Vamos deletar isso, porque hoje você vai aprender um outro método. Foi um módulo que eu escrevi. Bem da hora, você vai ver, vai gostar. Olha, você pode usar pip install e pandas x old school for loop. Se você também pode instalar pretty color printer, eu vou importar esse negócio aqui. É um módulo que eu escrevi para ter um DataFrame colorido, vai imprimir bonitinho, né? Quando você instalar isso, você vai fazer o seguinte: você vai importar pandas, como sempre, e você vai importar from a pandas x importa, e depois você vai chamar essa função. Assim você vai adicionar uns métodos a Pandas DataFrame, tá bom? A gente vai carregar Titanic, como sempre. Eu vou deixar todo o código dentro da descrição, tá bom? Então, como sempre, bora lá, vamos dar uma olhada. Aqui tem nosso DataFrame, certo? E agora vamos supor como você vai fazer se você quiser mudar todos os valores dentro do DataFrame que seja maior que 2. E você vai, sei lá, querer substituir com 1 milhão, 10 milhões, é um número. Como você vai fazer isso? Isso vai demorar um pouquinho, né? Tem que fazer coluna por coluna, tem que tomar cuidado com nonce, né? Como a gente pode fazer isso? Olha, agora vem eu. Você vai perceber quando você coloca, você instala meu módulo, você vai perceber que você de repente tem aqui set values with loop. Que doideira, hein? Olha o que a gente vai fazer. É bem simples. Um loop basicamente padrão. A gente coloca aqui for item in df set values with loop. A gente coloca um try except, eu explico isso numa aula para iniciantes, como funciona try except, né? Quando basicamente tem erro, né? Você ignorar, pode continuar. E a gente coloca assim, se o item get value é maior que 2, a gente coloca um set value e a gente coloca 10 milhões. Olha o que acontece. df, tá, mudou tudo. Da hora, hein? Mudou tudo, é rapidinho. Agora mudamos todo o DataFrame inteiro, mudamos todas as coisas. Yeah. E agora, trabalho feito. O que mais você pode fazer com esse negócio? Você também pode fazer só por uma série. E também é possível. Vamos fazer aqui o DF Passenger. Esse é ID, vamos pegar o ID e vamos falar agora se maior que 2, aí a gente coloca 9, ok? Mesma coisa, só você basicamente usa o mesmo código, mas a única coisa você coloca aqui a coluna, você pode acessar que sempre em pandas, né? Também pode ser assim, não, você também pode ser, tanto faz na verdade. E agora vamos dar uma olhada, DF mudou! Tudo agora é 9, que é maior que 2. Da hora, hein? Que mais a gente pode fazer? Olha, a gente vai fazer rapidinho uma pequena lambda, função de lambda. Como eu já falei, normalmente não deveria fazer desse jeito, tem que ser def, Eu tenho uma aula sobre lambda onde eu explico tudo isso, mas vai funcionar do mesmo jeito. É só o padrão de escrever, entendeu? A gente vai aqui. Desculpa, preciso importar rand range from random. Import rand range. A gente vai. Agora, esse aqui basicamente uma função, né? Que vai criando aqui algumas listas alinhadas, ok? Tem aqui uns elementos e pronto. Para que serve? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, vamos recarregar DataFrame para ter bagulho fresquinho como antes, né? Aqui fresquinho como tá lá. E agora vamos aqui, vamos criar uma nova coluna
cheio de listas. É a pior coisa que pode acontecer no Pandas DataFrame, porque é difícil de trabalhar com esses valores dentro de Pandas DataFrame. Mas às vezes tem isso, né? Fazer o quê? Né? Sempre tem que ter. É sempre bom tentar evitar isso, mas às vezes não vai ter jeito. Você vai precisar usar esse negócio. Mas agora, esse módulo que eu escrevi também consegue lidar com esses valores dentro de lá. A gente vai fazer o seguinte, agora a mesma coisa. Se um valor dentro de lá for maior que 15, a gente vai mudar para 15 milhões. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar esse código, a mesma coisa. A gente usa nome, como já falei, você também pode usar desse jeito, tanto faz. Né? Mesma coisa, chama essa função, fazer um try get, se tem erro aqui, né? Se maior que 15, ele vai ir, não importa a profundidade desse negócio, ok? Pode ser uma profundidade de 1 milhão, não importa, ele vai chegar lá e vai poder mudar. Eu tenho uma aula, esse é basicamente, eu construí esse negócio em cima de nested not. É basicamente como trabalhar com dicts alinhados. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu já falei sobre isso. Então você pode fazer também com dicts, né, diretamente. Não precisa agora necessariamente Pandas DataFrame, pode fazer qualquer coisa. E agora a gente roda esse negócio. Você vai ver, olhando agora para DataFrame, que mudou tudo. Tudo que era maior que 15 mudou agora para 15 milhões. Muito bom, né? Esse negócio é bem útil, claro. Você deveria usar dflog, dfiat, dfat, dfilog, mas às vezes é simplesmente bem útil de usar isso, principalmente quando você tem um DataFrame gigante e você tem que mudar um valor, por exemplo, ou sei lá, tem uma condição que você quer aplicar em todas essas colunas e você tem um perigo de ter exceptions. Porque sem exceptions você também pode fazer, tem df apply, né? DataFrame inteiro. Mas se tem aqui perigo, outras coisas aí, funciona super bem de mudar esse negócio, né? Mas sempre tenta primeiro com dflog, dfilog, essas coisas. Esse aí provavelmente não tem uma melhor solução que meu módulo. Assim você, com dflog e dfilog e toda essa parada, vai ficar difícil, viu? Vai ficar difícil. Acho que da meu módulo você não vai encontrar tipo, o melhor jeito de fazer isso, quando você tem listas ou dicts dentro de células de DataFrame, né? Mas de qualquer maneira, é sempre bom evitar isso aqui. Isso não é fácil de trabalhar com isso, né? Mas esse módulo que eu escrevi facilita um pouquinho. Muito obrigado. Você pode baixar, pip install, né? Como já falei. Módulo é gratuito e licença MIT. Isso quer dizer que você pode usar até em projetos comerciais. Pode vender esses projetos. Não precisa pedir permissão para mim. Tá bom? Se você gostou, escreve um comentário. Comenta para um amigo, inscreva se sabe toda essa coisa, né? Like e blá blá blá. E a gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.